Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo, nesses dias imediatos de preparação para o Natal do Senhor, a história do Natal, tal qual aparece nos Evangelhos. Ontem foi o terceiro domingo do Advento, mas, se não fosse, teríamos lido a genealogia de Jesus Cristo segundo São Mateus, que antecede imediatamente o texto do Evangelho da missa de hoje. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. O que São Mateus quer salientar é justamente a concepção virginal de Jesus Cristo. Ou seja, quando ele diz, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, esse viverem juntos poderia indicar algum tipo de intimidade que pudesse, hipoteticamente, acontecer. Mas não é o que São Mateus pretende dizer aqui. O que ele está dizendo é, Maria estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, isto é, entre os desposórios e o casamento, enquanto eles ainda não viviam juntos, ou seja, eles não se tinham casado, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. É muito interessante porque São Lucas depois explicará isso de modo mais detalhado, mas São Mateus escreve para os judeus. E já aqui ele salienta o fato de que essa gravidez não teve concurso de varão. Ela concebeu do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Quando São Mateus diz que José era justo, mas não quis denunciá-la, é porque ele estava seguro da sua inocência. Caso contrário, ele tinha a obrigação de denunciá-la segundo a lei de Moisés. Portanto, ele estava consciente de que algo estava acontecendo, algo extraordinário, de que ele não tinha ciência, e, portanto, a sua escolha foi sair de cena. Como quem diz, isso não tem nada a ver comigo, portanto, eu me retiro. E, eventualmente, assumo a culpa que poderia ser atribuída a mim. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Assim como José do Egito. José do Egito sonhou várias vezes sonhos proféticos, e toda a história de José do Egito, de alguma maneira, está conectada com a história de José no Novo Testamento. Do mesmo modo, ele irá com a sua família para o Egito, retornará de lá para Nazaré, recebe sonhos, revelações. O anjo lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo.
Ele chama de José de filho de Davi. Na genealogia de Jesus segundo São Mateus salienta a procedência davídica de Jesus Cristo. Ele vai de Abraão até Davi, de Davi até o exílio da Babilônia, e do exílio da Babilônia até Cristo, dividindo simetricamente a genealogia em 14 gerações para cada ciclo, sendo que 14 é o valor numérico do nome de Davi. Portanto, São Mateus quer salientar a procedência davídica de Jesus Cristo. Isso nos conecta com a primeira leitura do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Yahvé Tzedekenu, Senhor nossa justiça. É muito interessante que Davi seja evocado, de modo especial por São Mateus, como um tipo de Cristo. Por quê? Quando nós lemos o Velho Testamento, nós percebemos que o personagem mais citado é o rei Davi. É mais citado que Abraão, é mais citado que Moisés. E nem se compara com os profetas. Por que Davi era assim tão estimado pelos judeus? Pelo fato de que era uma espécie de herói nacional. Nos seus dias, ele atuou como uma espécie de cangaceiro, para utilizar uma imagem que nós compreendemos com facilidade. A Bíblia romanceia um pouco essa história, o coloca como genro do rei Saul, para dar uma certa legitimidade à sucessão. Depois mostra a perseguição de Saul sobre Davi. E Davi foge de Saul, se esconde na caverna de Adulão. Ali ele reúne os seus valentes. Esses valentes eram pessoas de todo tipo de procedência. Tinha bandido, tinha doido, tinha refugiado, tinha estrangeiro, tinha tudo quanto era gente. E a partir daí, com esse grupo de valentes, ele conquista a cidade dos Jebuseus, que é Jerusalém. Hoje, os historiadores, os arqueólogos, são da opinião de que, inclusive, o primeiro templo de Jerusalém seria, na verdade, o templo Jebuseu, que acabou sendo transformado numa espécie de capela real em Jerusalém. Ele conquista Jerusalém e expande, ao menos segundo o relato das Escrituras, o reino unido de Israel até o seu máximo alcance. Nunca o reino de Israel tinha atingido tamanho alcance como com Davi. Nós não sabemos se os dados bíblicos coincidem com os dados da arqueologia. Tudo isso é muito difícil. Os pesquisadores vivem quebrando pau um com o outro para saber quem é que tem razão e não chegou a conclusão nenhuma. Fato é, porém, que Davi é um herói nacional.
é uma espécie de herói dos heróis, é uma espécie de protótipo do ungido, do rei por excelência. Conquanto Salomão, Salomão, seu filho, né, tenha sido seu sucessor, por causa dos seus desvios, ele não é considerado em grande estima. E é por isso que, em toda a literatura posterior, ou ao menos posteriormente datada, sempre Deus fala de Davi. Davi, o homem segundo o meu coração. Davi, aquele que fez a minha vontade. Davi, o meu servo. Davi, o meu eleito. Davi, o meu ungido. Eu tinha um professor que ficou muito bravo com isso. Ele sempre falava, não, Davi foi um assassino, Davi era péssimo, Davi era um homem violento, porque era assim, ideologicamente antimonárquico, então os reis de Israel têm que ser todos canalhas, um pouco isso na cabeça. Em todo caso, Davi foi aquele homem apresentado pelas Escrituras como alguém sensível a Deus. Errava, mas se arrependia, não agia sem antes discernir se aquilo era a vontade de Deus, tinha temor, tinha reverência, tinha amor por Deus, a ponto de boa parte dos salmos ser atribuída a ele, e sobretudo dele ter feito a loucura de querer construir uma casa para Deus, um templo em Jerusalém. Por todos esses fatores, a vinda do Messias estava coligada com a promessa de Deus sobre o trono de Davi. O trono de Davi durará para sempre. O trono de Davi dominará sobre todos os povos da terra. Portanto, o Messias, o ungido, carrega, por assim dizer, uma missão semelhante à missão do rei Davi, de unificar as tribos, de fazê-las chegar à sua máxima expansão. E nós temos aqui uma espécie de tipo da igreja esparramada por toda a terra. Portanto, quando o anjo lhe chama de filho de Davi, ele está encontrando em José a ressonância de toda uma tradição. Ele está conectando a uma história feita de fraquezas e de muitos erros, mas, em todo caso, a história de um herói. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, Yehoshua, que significa Yahvé salva, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Ou seja, esse mensageiro constitui não apenas José como legítimo esposo de Maria, mas como pai do Deus encarnado, não segundo a carne, mas com uma paternidade jurídica e real. Por que isso é importante? Porque, às vezes, nós ouvimos certos argumentos de não católicos que nos deixam um pouco desconcertados. Por exemplo, eles dizem, mas se Maria e José não tiveram vida conjugal, carnal, portanto, aquele casamento era um casamento de fachada. E Deus faz um casamento de fachada? Mas a pergunta é, José era pai de Jesus de fachada? Não. Não era pai de Jesus de fachada, porque Deus Pai o colocou como pai na Sagrada Família.
A sua paternidade é muito mais elevada do que uma paternidade de sangue. Ela tem origem divina. São José é uma espécie de vigário de Deus Pai, e o único a quem o Verbo encarnado chamou de Pai, além de Deus Pai. Portanto, essa paternidade de José sobre Jesus é uma paternidade real, ainda que não biológica, porque é constituída pelo próprio Deus. Do mesmo modo, aquele casamento é um casamento real, ainda que não carnal. Porque diz a igreja que para que um casamento seja válido, não pode haver dolo. Os noivos têm que pertencer um ao outro, inclusive com seus corpos. Mas se ambos casarem com um propósito de virgindade perpétua, esse casamento ainda assim seria válido, ainda que não consumado. Obviamente, no dia em que um pedisse ao outro o débito conjugal, teria de concedê-lo. Coisa que jamais aconteceria entre Maria Santíssima e São José, por causa da missão sublime dela e da graça com a qual Deus enriqueceu a ele. Portanto, ali nós temos um casamento real. José, não temas receber Maria por tua esposa. E nós temos uma paternidade real. Tu, José, lhe darás o nome de Jesus. Quem lhe colocará o nome de Jesus és tu. Porque ele vai salvar o seu povo do quê? Dos seus pecados. A salvação se refere a um drama moral insolúvel, o drama do pecado. Isso já aparece desde o início do Evangelho de São Mateus. Mas ele continua. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está convosco. Aqui São Mateus cita Isaías 7,14, mas segundo a versão grega. Por que isso é importante? Porque o texto hebraico diz literalmente: eis que a jovem, a donzela, conceberá e dará à luz um filho. Quando o Velho Testamento é traduzido para o grego em Alexandria, pelos sábios judeus, que eles traduzem almar do hebraico para partenos no grego, que é o que São Mateus cita aqui. Isso para nós é importante, porque mostra que a tradução dos 70 não foi uma mera tradução. Ela, como que corrigiu uma imprecisão do texto hebraico, que tem uma língua muito pobre. O hebraico é uma língua pobre. Às vezes eu falo com alguns irmãos evangélicos: vocês deveriam levar mais em consideração a versão dos 70. Todos são obcecados pelo texto hebraico, mas o Novo Testamento, com exceção de pouquíssimos casos, é sempre citado o texto grego do Velho Testamento. A virgem conceberá. Isaías deu essa profecia 700 anos antes de Cristo. Fala de uma virgem que concebe, de uma virgem que dá à luz, sendo virgem. O ato de dar à luz não
viola a sua virgindade. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Ou seja, ele é a própria presença de Deus entre nós. São Mateus está como que descortinando o mistério da divindade de Cristo, já desde o início do seu evangelho. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Tudo isso é muito bonito. Nos leva a considerar a sabedoria imensa de Deus, que quis que o seu filho nascesse numa família. Eu ouvia um dia desses uma conversa entre um sacerdote e um ministro não católico, e esse dizia ao sacerdote: por que Deus colocou José para cuidar de Maria, se não é para ele ser esposo mesmo, em termos carnais? Ele poderia ter feito como a rainha Esther, que tinha como protetor Mardoqueu. Só que a rainha Esther não concebeu do Espírito Santo. A rainha Esther não ficou grávida do próprio Deus. Por isso a sabedoria divina determinou que o seu filho fosse cuidado por São José, justamente para que o verbo de Deus não sofresse infâmia, não viesse a esse mundo desprovido de alguém que fosse o seu pai, que ocupasse essa posição. Tudo isso é muito bonito de ser meditado, porque na arquitetura do mistério da encarnação, cada detalhe tem o seu peso. E este homem humilde, que não tem palavra alguma no Novo Testamento, São José, que pensava estar fora e que quase fugiu, percebeu que ele sempre esteve dentro desde o princípio. É graças a ele que seu filho é vinculado a Davi. É graças a ele que a sua mãe, a mãe de Deus, pôde ser guardada, protegida e pôde dar ao seu filho uma educação consoante aos costumes do seu tempo. E é graças a ele que nós podemos olhar para aquilo que aconteceu em Belém e saber que carrega a marca de uma verdadeira família. Unamos-nos a São José, para que, preparando-nos para o Natal, nós possamos vê-lo como esse humilde servo que prepara tudo, com todo o seu coração, para o nascimento do Filho de Deus, que também quis ser chamado de seu filho.